Capítulo 10. Mata Escura. Os mortos caminham. A mágica de Raistlin. A única coisa que Tannis sentiu quando entrou na floresta foi alívio por poder sair do brilho do sol do outono. O meio-elfo lembrou-se de todas as lendas que tinha ouvido sobre a Mata Escura, histórias de fantasmas contadas em volta da fogueira à noite, e não se esqueceu da premonição de Raistlin. Mas tudo que Tannis sentiu é que a floresta era muito mais viva do que qualquer outra que ele já havia entrado. Ela não estava mergulhada num silêncio mortal, como o que eles tinham experimentado antes. Pequenos animais chiureavam em meio à vegetação. Pássaros batiam suas asas nos galhos mais altos. Insetos com asas de um colorido alegre passavam voando. Folhas farfalhavam e se agitavam. Flores balançavam, embora nenhuma brisa as tocasse, como se as plantas se deliciassem por estarem vivas. Todos os companheiros entraram na floresta com as mãos em suas armas, em guarda, alertas e desconfiados. Depois de algum tempo tentando evitar até mesmo que as folhas secas fossem esmagadas, Taz disse que aquilo parecia um tanto tolo, e eles relaxaram. Todos, exceto Raistlin. Eles caminharam umas 2 horas, viajando num passo tranquilo, mas rápido, por uma trilha plana e limpa. As sombras se alongavam à medida que o sol baixava. Tannis se sentiu em paz nessa floresta. Ele não tinha medo algum de que as horríveis criaturas aladas pudessem segui-los até aqui. O mal parecia não estar presente, a menos, como Raistlin disse, que cada um trouxesse seu próprio mal. Tannis olhou para o mago. Raistlin caminhava sozinho, a cabeça curvada. A sombra das árvores da floresta parecia se adensar à volta do jovem mago. Tannis estremeceu e percebeu que o ar estava ficando mais fresco à medida que o sol se escondia abaixo do topo da copa das árvores. Era hora de começar a pensar em acender uma fogueira para passar a noite. Tannis pegou o mapa de Tazlehoff para estudá-lo mais uma vez antes que a luz se fosse. O mapa era de origem élfica e tinha escrito, numa caligrafia fluente, bem no meio da floresta, as palavras Mata Escura. Mas as matas estavam apenas vagamente delineadas, e Tannis não podia ter certeza se as palavras faziam referência a esta floresta ou a outra mais ao sul. Raistlin deve estar errado, Tannis pensou. Esta não pode ser a Mata Escura. Ou, se for, seu mal era apenas produto da imaginação do mago. Eles continuaram a caminhar. Logo veio o crepúsculo. Aquela hora do entardecer, na qual a luz que se extingue faz tudo parecer mais vívido e distinto. Os companheiros já não conseguiam manter o ritmo. Raistlin mancava e sua respiração era composta de uma série de arquejos ofegantes. O rosto de Sturm ficou pálido. O meio-elfo prestes a dizer para eles pararem para passar a noite, quando, como que antevendo seus desejos, a trilha os levou diretamente para uma grande clareira verde. Água limpa nascia do subsolo e pingava sobre rochas lisas, formando um córrego raso. A clareira era coberta por um tapete de grama espessa e convidativa. Árvores altas guardavam as bordas. Assim que eles viram a clareira, a luz do sol se avermelhou. Depois desapareceu, e as sombras enevoadas da noite deslizaram em torno das árvores. Não saiam do trilho, Raistlin salmodiou, quando seus companheiros começaram a entrar na clareira. Tannis suspirou. Raistlin, ele disse pacientemente, nós estamos bem. O caminho está bem à vista, menos de 3 metros de distância. Relaxe. Você precisa descansar. Nós todos precisamos. Olhe. Tannis levantou o mapa. Eu não acho que é a Mata Escura, de acordo com este... Raistlin ignorou o mapa com desdém. O restante dos companheiros ignorou o mago, e saindo fora da trilha, começou a levantar acampamento. Sturm encostou-se em uma árvore, com os olhos fechados de dor, enquanto Caramon olhava para as sombras menores que fugiam, com um olhar de fome. A um sinal de Caramon, Tazlehoff entrou na floresta para buscar lenha para a fogueira. Observando-os, o rosto do mago se retorceu num sorriso sarcástico. Vocês são todos uns tolos. Esta é a Mata Escura, como vocês verão antes da noite terminar. Ele deu de ombros. Mas, como vocês mesmos dizem, eu preciso descansar. No entanto, eu não vou sair da trilha. Raistlin sentou-se na trilha, com um cajado ao seu lado. Caramon ficou vermelho de vergonha quando viu os outros trocando olhares divertidos. Ah, Raist, o homem zarrão disse. Junte-se a nós. Taz foi buscar lenha, e
talvez eu consiga pegar um coelho. Não atire em nada. Na verdade, Raistlin disse isso pouco mais alto que um sussurro, fazendo todos começarem a dizer: Não incomodem nada na mata escura, nem planta, nem árvore, nem pássaro, nem animal. Eu concordo com Raistlin, Tannis disse. Nós temos que passar a noite aqui, e eu não quero matar nenhum animal nessa floresta se nós não precisarmos. Elfos nunca querem matar, e ponto final, Flint disse rabugento. O mágico fica nos assustando e você nos fazendo passar fome. Bem, se alguma coisa nos atacar essa noite, eu espero que ela seja comestível. Você e eu, anão. Caramon deu um grande suspiro, foi até o riacho e começou a amenizar sua fome, bloqueando o curso da água, fazendo-o transbordar. Taslerhoff voltou com a lenha. Eu não cortei, ele assegurou a Raistlin, eu só apanhei. Mas nem Vendaval conseguia fazer a madeira pegar fogo. A madeira está molhada, ele disse por fim e jogou o isqueiro de volta na mochila. Nós precisamos de luz, Flint disse inquieto, enquanto as sombras iam ficando cada vez mais espessas. Os sons da mata, que tinham sido inocentes durante o dia, agora pareciam sinistros e ameaçadores. Tenho certeza de que vocês não têm medo de histórias de crianças, Raistlin disse com sua voz sibilante. Não, retrucou o anão. Eu só quero ter certeza que o Kender não vai vasculhar minha mochila no escuro. Muito bem, disse Raistlin com uma gentileza incomum. Ele pronunciou a palavra de comando. Sherak! Uma pálida luz branca começou a brilhar no cristal que havia na ponta do cajado do mágico. Era uma luz fantasmagórica, que pouco ajudava a iluminar a escuridão. Na verdade, ela parecia enfatizar a ameaça da noite. Pronto, agora vocês têm luz, o mago sussurrou calmamente. Ele fincou a parte de baixo de seu cajado no chão molhado. Foi aí que Tannis percebeu que sua visão de elfo tinha sumido. Ele deveria ser capaz de ver o contorno avermelhado de seus companheiros, mas eles não eram mais que sombras mais escuras contra a escuridão estrelada da clareira. O meio-elfo não disse nada para os outros, mas a sensação de tranquilidade que ele tinha sentido até aquele momento foi espantada por uma farpa de medo. Eu fico com o primeiro turno de vigia, Sturm ofereceu com firmeza. Eu não deveria dormir com este ferimento na cabeça. Uma vez eu conheci um homem que dormiu e nunca mais acordou. Nós vamos ficar de vigia em duplas, Tannis disse. Eu farei o primeiro turno com você. Os outros abriram as mochilas e começaram a fazer suas camas na grama, exceto Raistlin. Ele continuou sentado na trilha. A luz de seu cajado brilhava de encontro ao capuz que cobria sua cabeça curvada. Sturm acomodou-se embaixo de uma árvore. Tannis foi até o riacho e bebeu com gosto. De repente, ele ouviu um grito sufocado atrás de si. Ele sacou a espada e ficou em pé, tudo num único gesto. Os outros tinham sacado as armas. Somente Raistlin continuava sentado sem se mover. Guardem suas espadas, ele disse. Elas não vão lhe ajudar em nada. Somente uma arma mágica poderosa seria capaz de feri-los. Um exército de guerreiros o cercou. Só isso já seria o suficiente para gelar o sangue de qualquer um. Mas os companheiros sabiam lidar com isso. O que eles não sabiam lidar era com o terror que tomou conta deles e entorpeceu seus sentidos. Todos eles se lembravam do imprudente comentário de Caramon. Eu lutarei com os vivos qualquer que seja o dia da semana, mas não lutarei com os mortos. Estes guerreiros estavam mortos. Nada mais do que uma luz frágil e fulgar delineava seus corpos. Era como se o calor humano que tinha sido deles enquanto eles estavam vivos houvesse permanecido de forma assustadora depois da morte. A carne decomposta já havia desaparecido, deixando para trás a imagem do corpo lembrada pela alma. A alma aparentemente se lembrava de outras coisas também. Os guerreiros estavam vestidos com armaduras antigas recordadas. Cada guerreiro carregava armas recordadas, capazes de causar mortes muito bem lembradas. Mas os mortos-vivos não precisavam de armas. Eles podiam matar só com medo ou com o toque de suas mãos frias como túmulos. Como podemos lutar com essas coisas? Tannis pensava desesperadamente. Ele, que nunca havia sentido medo diante de inimigos de carne e osso. O pânico o envolveu, e ele pensou em gritar para os outros correrem. Muito irritado, o meio-elfo se esforçou para se acalmar, para avaliar a realidade. Realidade. Ele quase riu da ironia. Fugir era inútil. Eles se perderiam se ficassem separados. Eles tinham que ficar e enfrentar o problema, de alguma forma. Ele começou a andar na direção dos guerreiros fantasmas.
Os mortos não diziam nada, nem faziam qualquer gesto ameaçador. Eles simplesmente ficavam lá, bloqueando o caminho. Era impossível contá-los, pois alguns deles passavam a existir enquanto outros desapareciam, só retornando quando seus camaradas desapareciam. Não que isso fizesse muita diferença, Tannis admitiu para si mesmo, sentindo o suor frio escorrendo pelo seu corpo. Um desses guerreiros mortos-vivos sozinho seria capaz de matar todos nós simplesmente erguendo a mão. Quando Raistlin chegou perto dos guerreiros, o meio-elfo viu um lampejo de luz, o cajado de Raistlin. O mago estava de pé, apoiando em seu cajado à frente dos companheiros agrupados. Tannis caminhou até ficar ao seu lado. A luz pálida do cristal refletia no rosto do mago, fazendo com que ele ficasse quase tão fantasmagórico quanto os rostos dos mortos que se encontravam diante dele. "Bem-vindo à Mata Escura, Tannis", o mago disse. "Raistlin", Tannis disse, reprimindo seus sentimentos. Ele tentou mais de uma vez, até conseguir que sua garganta seca emitisse um som. "O que é isso?" "As seclas espectrais", o mago murmurou sem tirar os olhos deles. "Nós estamos com sorte." "Sorte?" Tannis repetiu incrédulo. "Por quê?" "Estes são espíritos de homens que prometeram realizar uma tarefa. Eles não cumpriram essa promessa, e a pena deles é realizar essa mesma tarefa repetidamente, até conseguirem sua liberação e encontrarem o verdadeiro descanso na morte." "Em nome do abismo, como é que isso é ter sorte?" Tannis sussurrou irritado, liberando seu medo na forma de raiva. "Talvez eles tenham feito a promessa de eliminar todos aqueles que entrarem na floresta." "É possível." Raistlin deu uma olhada rápida no meio-elfo. "Embora eu não acredite nisso, mas nós vamos descobrir." Antes que Tannis tivesse chance de reagir, o mago se afastou do grupo e encarou os espectros. "Haste!" Caramon disse com a voz entrecortada e começando a ir para a frente, empurrando os outros para fora do seu caminho. "Mantenha-o aí atrás, Tannis!" Raistlin ordenou asperamente. "Nossas vidas dependem disto." Segurando o braço do guerreiro, Tannis perguntou a Raistlin: "O que é que você vai fazer?" "Eu vou fazer uma mágica que permitirá que nós nos comuniquemos com eles. Eu sou capaz de captar seus pensamentos. Eles vão falar através de mim." O mago jogou a cabeça para trás. Seu capuz escorregou. Ele esticou os braços para frente e começou a falar. "Ast Bilak Parbiladar, Su Tangus Moipar." Ele murmurou, depois repetiu a mesma frase 3 vezes. No momento em que Raistlin falou, a multidão de guerreiros se abriu e uma figura mais espantosa e mais aterrorizadora do que as outras apareceu. O espectro era mais alto do que os outros e usava uma coroa bruxuleante. Sua armadura pálida era ricamente decorada com joias escuras. Seu rosto mostrava o sofrimento e a angústia mais terríveis. Ele se adiantou na direção de Raistlin. Caramon engoliu em seco e desviou os olhos. Tannis não ousava falar nem gritar, com medo de perturbar o mago e anular a magia. O espectro levantou uma mão sem carne e a esticou lentamente até tocar o mago. Tannis tremia. O toque do espectro significava morte certa, mas Raistlin em transe não se movia. Tannis se perguntava se o mago tinha visto a mão fria indo de encontro ao seu coração. Então Raistlin falou: "Você que está morto há muito tempo, use minha voz para nos falar de sua profunda tristeza. Depois, deixe-nos atravessar essa floresta, pois nossa intenção não é má, como você verá se ler nossos corações." A mão do espectro parou abruptamente. Os olhos pálidos examinaram cuidadosamente o rosto de Raistlin. Depois, bruxuleando na escuridão, o espectro se curvou diante do mago. Tannis engoliu em seco. Ele já conhecia o poder de Raistlin, mas isto... Raistlin curvou em retribuição. Depois caminhou até ficar ao lado do espectro. Seu rosto estava quase tão pálido quanto o da figura fantasmagórica ao seu lado. O vivo morto e o morto vivo, Tannis pensou, estremecendo. Quando Raistlin falou, sua voz não era mais o sussurro sibilante do frágil mago. Era profunda, grave, transmitia autoridade e se fez ouvir em toda a floresta. Era um som frio e sem emoção, que parecia vir de algum lugar debaixo do solo. "Quem são vocês que invadem a Mata Escura?" Tannis tentou responder, mas sua garganta tinha ficado completamente seca. Caramon ao seu lado não conseguia nem levantar a cabeça. Então, Tannis percebeu um movimento ao seu lado. O Kender. Praguejando contra si mesmo, Tannis tentou segurar Taslehoff, mas era tarde demais.
A pequena figura correu, balançando a cabeça até a luz do cajado de Raistlin e ficou em pé diante do espectro. Taslerhoff curvou-se respeitosamente. Eu sou Taslerhoff Pés Ligeiros, ele disse. Meus amigos, ele agitou sua pequena mão na direção do grupo, chamam-me de Taz. Quem é você? Isso não importa muito, a voz sepulcral entoou. Saiba apenas que somos guerreiros de uma época há muito tempo esquecida. É verdade que vocês deixaram de cumprir uma promessa e é por isso que vocês estão aqui? Taz perguntou com interesse. É verdade. Nós prometemos proteger essas terras. E então, a montanha ardente veio dos céus. As terras se partiram. Coisas malignas rastejaram para fora das entranhas da terra. E nós largamos nossas espadas e fugimos aterrorizados, até sermos alcançados pela morte. Nós fomos convocados para cumprir nossa promessa, já que mais uma vez o mal ronda essas terras. E aqui permaneceremos até o mal ser afastado e o equilíbrio novamente restaurado. De repente, Raistlin deu um grito estridente e jogou a cabeça para trás. Seus olhos rolaram para cima, até seus companheiros poderem ver apenas a parte branca deles. Sua voz transformou-se em 1000 vozes gritando ao mesmo tempo. Isso assustou até o Kender, que deu um passo para trás e olhou inquieto para Tanis. O espectro levantou a mão num gesto de comando e o tumulto cessou, como se tivesse sido tragado pela escuridão. Meus homens querem saber por que razão vocês entraram na Mata Escura. Se for para o mal, vocês descobrirão que causaram um mal a si mesmos, pois não viverão para ver as luas nascendo. Não para o mal, claro que não, Taslerhoff disse apressadamente. Sabe, é uma longa história, mas nós não estamos com pressa de ir a lugar algum, e obviamente vocês também não, então eu vou contá-la para vocês. Para começar, nós estávamos na hospedaria Derradeiro Lar, em Solace. Vocês provavelmente não a conhecem. Eu não tenho certeza há quanto tempo ela existe, mas ela não existia na época do cataclismo, e parece que vocês já existiam. Bem, nós estávamos lá, ouvindo o velho falar sobre Uma, e o velho, não Uma, pediu à lua dourada que cantasse sua canção. E ela disse, que canção? E depois ela cantou. E tinha um seguidor que achava que era um crítico de música, e Vendaval, que é aquele homem alto ali, empurrou o seguidor no fogo. Bom, foi um acidente, ele não fez de propósito, mas o seguidor pegou fogo como uma tocha, você precisava ver. E aí, o velho me deu o cajado e disse, derrube-o, e eu o derrubei. E o cajado se transformou em cristal azul, e as chamas se apagaram e... Cristal azul! A voz do espectro saiu do fundo da garganta de Raistlin, enquanto ele começou a andar na direção deles. Tanis e Sturm saltaram para a frente, agarraram Taz e o arrastaram para fora do caminho. Mas o espectro parecia apenas interessado em examinar o grupo. Seus olhos bruxuleantes fixaram-se em Lua Dourada. Levantando a mão pálida, ele fez um sinal para ela se aproximar. Não! Vendaval tentou impedir que ela saísse de perto dele, mas ela o empurrou de lado gentilmente e se adiantou até ficar de frente ao espectro, o cajado em suas mãos. O exército fantasma o cercou. De repente, o espectro sacou a espada de sua bainha pálida. Ele a segurou bem acima da sua cabeça e uma luz branca, tingida com uma chama azul, bruxuleou dentro da lâmina. Olha o cajado, Lua Dourada disse respirando fundo, chocada. O cajado tinha um brilho azul claro, como se estivesse respondendo à espada. O rei fantasmagórico virou-se na direção de Raistlin e esticou sua mão pálida na direção do mago em transe. Caramon deu um mugido rouco e se livrou do aperto de Tanis. Sacando a espada, ele a enfiou no guerreiro morto. A lâmina penetrou o corpo, que piscava, mas foi Caramon que gritou de dor e caiu no chão se contorcendo. Tanis e Sturm ajoelharam-se a seu lado. Raistlin olhava para a frente, sua expressão inalterada, inerte. Caramon, onde... Tanis o segurou, tentando freneticamente ver onde o homenzarrão estava ferido. Minha mão... Caramon balançava para frente e para trás, chorando, com a mão esquerda, a mão com que ele empunhava a espada, enfiada debaixo de seu braço direito. Qual é o problema? Tanis perguntou. Depois, vendo a espada do guerreiro no chão, ele entendeu. A espada de Caramon estava coberta de cristais de gelo.
Tannis olhou aterrorizado e viu a mão do espectro se fechar em volta do punho de Raistlin. Um estremecimento percorreu o delicado corpo do mago. Sua face se contorcia de dor, mas ele não caiu. Os olhos do mago estavam fechados, as linhas de cinismo e amargura eliminadas, e a paz da morte tomou conta dele. Tannis assistia a tudo estupefato, apenas parcialmente ciente dos roucos gritos de Caramon. Ele viu o rosto de Raistlin se transformar novamente, desta vez impregnado em êxtase. A áurea de poder do mago se intensificou, até ela brilhar em volta dele com um esplendor quase palpável. "Nós fomos invocados", Raistlin disse. A voz era dele mesmo, mas não soava como nenhuma outra que Tannis o tivesse visto usar. "Nós temos de partir!" O mago voltou as costas para eles e caminhou para dentro da mata. A fantasmagórica mão descarnada do rei ainda segurava a dele. O círculo de mortos-vivos abriu-se para deixá-los passar. "Pare-os", Caramon resmungou. Ele se levantou cambaleando. "Nós não podemos." Tannis se esforçou para segurá-lo, até que, por fim, o homem-zarrão caiu nos braços do meio-elfo, chorando como uma criança. "Nós vamos segui-lo. Ele vai ficar bem. Ele é um mage, Caramon. Nós não entendemos. Nós vamos..." Os olhos dos mortos-vivos bruxuleavam com uma luz profana enquanto eles observavam os companheiros passarem por eles e entrarem na floresta. O exército espectral se fechou em formação atrás deles. Os companheiros entraram em uma batalha furiosa. Barulho de aço, de vozes estridentes de homens feridos gritando por socorro. Tão real era o embate dos exércitos na escuridão que Sturm sacou a espada por puro reflexo. O tumulto deixou-o surdo, e ele abaixou e se esquivou de ataques invisíveis que ele sabia que eram dirigidos contra ele. Ele agitava a espada desesperado, no ar negro da noite, sabendo que ele estava condenado e que não havia escapatória. Ele começou a correr e, de repente, saiu desajeitadamente da floresta em uma clareira deteriorada e sem vegetação. Raistlin estava em pé diante dele, sozinho. Os olhos do mago estavam fechados. Ele suspirou gentilmente. Depois caiu no chão. Sturm correu até ele. Depois Caramon apareceu e quase derrubou Sturm no afã de chegar perto de seu irmão e colhê-lo carinhosamente em seus braços. Um a um, os outros surgiram como que guiados até a clareira. Raistlin ainda estava murmurando palavras estranhas, desconhecidas. Os espectros desapareceram. "Haste!" Caramon soluçava. As pálpebras do mago piscaram e se abriram. "Drenou minha energia", ele sussurrou. "Eu preciso descansar." "E descansar, vós irei." Retumbou uma voz viva. Tannis respirou aliviado, enquanto levava a mão ao punho de sua espada. Rapidamente ele e os outros pularam para a frente de Raistlin para protegê-lo, formando um círculo, com os rostos voltados para fora, olhando para a escuridão. Então a lua prateada apareceu, de repente, como se uma mão a tivesse produzido debaixo de um cachecol de seda preta. Agora eles podiam ver a cabeça e os ombros de um homem em pé entre as árvores. Seus ombros nus eram tão largos e tão fortes quanto os de Caramon. Seus cabelos longos caíam em cachos em volta de seu pescoço. Seus olhos eram claros e tinham um brilho frio. Os companheiros escutaram um farfalhar na vegetação e viram um brilho da ponta de uma lança sendo levantada, apontando para Tannis. "Abaixem vossas armas insignificantes", o homem avisou. "Vocês estão cercados e não têm chance alguma." "Um ardil", Sturm grunhiu, mas enquanto ele falava, ouviu-se o som terrível de galhos de árvores estalando e quebrando. Mais homens apareceram, cercando-os, todos armados com lanças que faiscavam sob a luz do luar. O primeiro homem caminhou rapidamente na direção deles, e os companheiros compreenderam maravilhados, e suas mãos relaxaram rapidamente o aperto no punho das armas. Na verdade, o homem não era um homem, era um centauro. Humano da cintura para cima, ele tinha o corpo de um cavalo da cintura para baixo. Ele galopou para a frente com graça, músculos poderosos formando ondas em seu peito largo. Os outros centauros foram para a trilha, obedecendo a um gesto de comando. Tannis colocou sua espada na bainha. Flint espirrou. "Vocês devem vir conosco", o centauro ordenou. "Meu irmão está doente", Caramon rosnou. "Ele não pode ir a lugar algum." "Coloque-o nas minhas costas", o centauro disse amigavelmente. "Na verdade, se estiverem cansados, algum de vocês poderão cavalgar até o lugar para onde vamos." "Onde é que você está nos levando?" Tannis perguntou.
Vocês não estão em posição de fazer perguntas. O centauro esticou a mão e cutucou as costas de Caramon com sua espada. Nós viajaremos rápido e para longe. Eu sugiro que vocês cavalguem, mas não temam. Ele se curvou diante de Lua Dourada, estendendo a perna dianteira e levantando a mão ao cabelo mal cuidado. Nada de mal lhes acontecerá esta noite. Eu posso cavalgar, Tanis, por favor, implorou Taslehoff. Não confie neles. Flint deu um espirro violento. Eu não confio neles, Tanis murmurou. Mas não me parece que temos muita escolha. Raistlin não pode andar. Vá em frente, Taz. O resto de vocês também. Caramon, desconfiado, franzindo a testa para os centauros, levantou o irmão nos braços e o colocou nas costas de um desses meio homem, meio animal. Raistlin curvou-se para a frente, fraco. Monte, o centauro disse para Caramon. Eu consigo carregar o peso de vocês dois. Seu irmão precisará de vosso apoio, pois nós cavalgaremos rápido hoje à noite. Vermelho de vergonha, o grande guerreiro subiu com dificuldade nas largas costas do centauro. Suas pernas enormes balançavam, quase tocando o chão. Ele colocou um braço em volta de Raistlin quando o centauro começou a galopar na estrada. Taslehoff, rindo de entusiasmo, saltou sobre as costas de um centauro e escorregou do outro lado, caindo na lama. Sturm, suspirando, levantou o Kender e o colocou nas costas do centauro. Depois, antes que Flint pudesse protestar, o cavaleiro levantou o anão e colocou-o atrás de Taz. Flint tentou falar, mas só conseguiu espirrar enquanto o centauro se afastava. Tanis cavalgou com o primeiro centauro, que parecia ser o líder. Onde você está nos levando? Tanis perguntou novamente. Ao Senhor da Floresta, o centauro respondeu. O Senhor da Floresta? Tanis repetiu. Quem é ele? Ele é como vocês? Ela é o Senhor da Floresta, o centauro respondeu, e começou a galopar trilha fora. Tanis começou a fazer uma outra pergunta, mas o passo apressado do centauro jogou-o para cima, e ele quase mordeu a língua quando caiu novamente sobre as costas do centauro. Sentindo que começava a escorregar para trás quando o centauro começou a galopar cada vez mais rápido, Tanis jogou os braços em volta do seu largo torso. Não, você não precisa me dividir em dois. O centauro deu uma olhada para trás. Seus olhos brilhavam sob a luz do luar. É meu dever não deixar que você caia. Relaxe. Coloque suas mãos em minhas ancas para poder se equilibrar. Isso, assim. Segure com as pernas. Os centauros saíram da trilha e adentraram a floresta. O luar foi imediatamente engolido pelas árvores densas. Tanis sentiu os galhos golpeando suas roupas quando eles passavam. O centauro nunca desviou ou diminuiu a velocidade durante o galope, e Tanis só podia concluir que ele conhecia bem o caminho, uma trilha que o meio-elfo não conseguia ver. Pouco tempo depois, o ritmo começou a diminuir, e o centauro finalmente parou. Tanis não conseguia enxergar por causa da fumaça. Ele sabia que seus companheiros estavam por perto, pois ouvia a respiração curta de Raistlin, a armadura de Caramon que chacoalhava e o incessante espirrar de Flint. Até a luz do cajado de Raistlin tinha se apagado. Existe uma mágica poderosa nesta floresta, um mago sussurrou baixinho quando Tanis lhe perguntou sobre isso. Esta mágica dissipa todas as outras. O desconforto de Tanis aumentou. Por que estamos parando? Porque vocês estão aqui. Desmontem, o centauro ordenou bruscamente. Onde é aqui? Tanis escorregou das costas largas do centauro para o chão. Ele olhou à sua volta, mas não conseguia ver coisa alguma. Aparentemente, as árvores impediam que até mesmo o menor clarão do luar ou das estrelas chegasse até a trilha. Vocês estão no centro da mata escura, o centauro respondeu. E agora eu vos digo, passem bem ou mal, dependendo do veredito do Senhor da Floresta. Espere um minuto, gritou Caramon com raiva. Você não pode nos deixar aqui no meio dessa floresta, cegos como gatinhos recém-nascidos. Parem-nos, Tanis ordenou, procurando sua espada, mas sua arma havia sumido. Uma explosão de palavrões de Sturm indicava que o cavaleiro tinha descoberto a mesma coisa. O centauro riu. Tanis ouviu cascos batendo na terra macia e galhos de árvores se agitando. Os centauros haviam partido. Já vão tarde, Flint disse enquanto espirrava. Estamos todos aqui? Tanis perguntou, esticando a mão e sentindo o confortante e forte aperto de Sturm. Eu estou aqui, disse Taslehoff com a voz esganiçada. Ah, Tanis, não foi maravilhoso? Quieto, Taz, Tanis disse rapidamente. E os da planície? Nós estamos aqui, disse Vendaval desconsolado. Sem armas. Alguém tem alguma arma? Tanis perguntou.
Não que fosse ajudar muito nessa maldita escuridão, ele completou num tom irritado. Eu tenho meu cajado, a voz baixa de Lua Dourada disse suavemente. E que arma formidável ele é, filha de Quexu, disse uma voz grave. Uma arma para o bem, que foi criada com a intenção de combater enfermidades, ferimentos e doenças. A voz invisível ficou triste. Hoje em dia, ela será usada como uma arma contra as criaturas do mal, que tentam encontrá-la e bani-la deste mundo.